Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Abandonou porque, Nhonho? Abandonou porque não dá mais. Tudo beleza? Pessoal, primeiro dia da final aqui entre o grande mestre Krikor, nosso brasileiro que tá jogando aí o Continental, valendo vaga pra FIDE World Cup. A FIDE World Cup faz parte do circuito aí que vai para o torneio de candidatos e depois disputar o Mundial, ou seja, faz parte do circuito do Mundial. Então a gente tem aí o brasileiro grande mestre Krikor, conseguiu chegar na final e aqui ele está encarando o mestre internacional Dylan Isidro Berdaes Azon, né? Aqui um jogador forte, claro, não é um grande mestre, mas chegou na final, venceu vários dos grandes mestres, então aqui, né, tem que se tomar cuidado, tem que se respeitar, que o título aqui não está contando muito, está contando o desempenho dele que está sendo muito bom nesse torneio, né? E aqui então vamos ver essa partida, lembrando que são duas partidas, tá bom? Então uma num dia, a outra partida no outro dia e o vencedor então conseguirá uma vaga na FIDE World Cup. Vamos lá, Krikor com as peças brancas aqui, vai Brasil, abre aqui com E4, temos E5 pelo Dylan, cavalo F3, cavalo C6 e aqui bispo B5, a abertura Rui Lopes. A6 atacando o bispo, o Krikor segue com bispo A4, cavalo F6 e aqui Roque e bispo C5. O Dylan prefere não capturar o peão central que o Krikor deixou aí, né? Deixou nada de graça, né? Ele queria acelerar o desenvolvimento dele e abrir a posição e tudo mais. O Dylan preferiu desenvolver mais uma peça do que capturar o peão. C3 foi jogado e agora Roque. D4 atacando o bispo, bispo em A7 e aqui D por E5. Atacando o cavalo, tá caindo aqui em E4, cavalo por E4, recuperando o peão. E agora dama D5, atacando o cavalo aqui do Dylan. Aqui cavalo C5 atacando o bispo e bispo em segurança aqui na casa de C2. Cavalo em E7, a dama do Krikor tá atacada e a dama já passeou bastante pelo tabuleiro, é hora de voltar para casa, voltou aí para D1. Temos D5, agora o Krikor captura o peão en passant, e por D6, dama por D6, e agora o Krikor vê a possibilidade de isolar o peão aqui do adversário, dama por D6, C por D6, e o Krikor tem um belo alvo. A bispo em F4 foi jogado torre D8 e agora a torre D1. O Krikor vai para cima desse peão enfraquecido. D5 avançando com o peão isolado e agora a bispo em E3. É importante segurar e não permitir o avanço do peão para a casa de D4. O Krikor sabe disso e ele está colocando todas as forças aí para impedir a troca do peão isolado. A bispo G4 foi jogado cavalo BD2, desenvolvendo sua última peça, cavalo em E6 e aqui bispo por A7. Temos torre por A7 e torre E1. O que o Krikor tá querendo aqui com esse lance, né? Ele já bota pressão, aqui o cavalo fica cravado, ele sai da cravada do bispo do adversário e crava aqui o cavalo do Dylan. Excelente lance, exclama aqui o lance do Krikor, torre E1. Temos torre de A em A8, a torre não estava feliz aqui na casa de A7, ela volta para o jogo. E agora H3 atacando o bispo. Bispo em H5 e aqui o Krikor vai para um lance muito forte na posição, o melhor lance aqui da posição. E faz o lance aqui, o surpreendente cavalo G5, o Krikor é um monstro, aqui ele foi para o melhor lance. Porque aqui vários lances são possíveis, né? Você pode pensar em jogar a torre de A aqui em C1, pode pensar em melhorar a posição do rei, ou sei lá, qualquer coisa. Aqui não, o melhor lance é cavalo G5. A partida seguiu com cavalo por G5 e agora a torre por E7. O Krikor tem aí a torre na sétima e a gente já tem uma posição complicadíssima aqui no tabuleiro. Existem aqui todo tipo de ameaça, o peão de B7 está caindo. Vamos ver como é que segue aqui. D4 agora pelo Dylan, buscando um contra-jogo. Aqui o Krikor faz o lance C4, querendo ficar com uma maioria de 3 contra 2 e permitindo um peão passado aqui para o Dylan. D3 atacando o bispo. Bispo B3 e agora o cavalo volta aqui para casa de E6, né? Então aqui o peão de B7 vai cair. Rafael, não dava para ter protegido? Aí joga um torre aqui de A em B8, né? O problema todo é que o Krikor aqui nessa posição está ameaçando F4, né? Seguido aqui de G4 e F5 vai cair o bispo. Por exemplo, F4, cavalo E6. Aqui depois de G4, né? Aqui o bispo vai cair. Daria para tentar um rei aqui, né, em F8 e a torre do Krikor estaria presa. No entanto, ainda melhor para as brancas. Torre por E6, F por E6 e G por H5 com vantagem aqui para as brancas. Duas peças jogam melhores do que uma torre em geral. E nessa posição com certeza. Então aqui muito legal, né? O Dylan aqui não consegue, agora não dá tempo de proteger o peão em B7. Que posição sensacional, o Krikor calculou tudo aqui,
cavalo E6 foi jogado, torre por B7, Cricor garantindo um peão extra, rei F8, agora é F3, bispo G6, bispo D1 e aqui A5. O Dylan vai ganhando espaço na ala da dama, torre C1, torre de A em B8 e agora algumas trocas, torre por B8, torre por B8 e B3, segurando o peão de C4, né, protegendo também o peão de B2 que estava atacado, rei E7, rei F2, os reis vão à luta, rei D6, A3 e aqui F5 foi jogado pelo Dylan e a gente já começa a ter uma sequência aqui de lances maravilhosos aqui para mim, assim, é a partida imortal dos peões blindados do Grande Mestre Cricor aqui, porque aqui o Cricor começa a jogar com os peões blindados. Vamos ver isso daí. C5, cheque, é o primeiro peão blindado que avança. O que está acontecendo aqui? O Cricor está entregando um peão, o cavalo pode simplesmente capturar. Aqui o Dylan não captura o peão, esse peão está blindado e faz o lance rei D5. Se ele tivesse capturado aqui com o cavalo C5, estaria vindo cavalo C4, cheque. O rei tem que continuar protegendo aqui o cavalo. Jogaria aqui um rei D5 e aí cavalo por A5 e o Cricor teria uma posição fantástica aqui, esses peões passados e conectados, inclusive muito bem protegidos e o rei sofrendo todo tipo de ataque aqui na posição, né? Por exemplo, D2, torre C2 poderia seguir, cavalo D3, cheque, rei G1, torre E8 seria uma possibilidade, mas aqui ameaçando, né? O torre E1 fortíssimo, mas aqui torre por D2 e o Cricor ficaria com 2 peões a mais nessa posição e sem nenhum problema. A torre E1 cheque, vai para rei H2, tá tudo certo. Jogar rei D4, tá vindo B4 e o Cricor vai embora com uma posição extremamente vantajosa. Então C5, peão blindado aqui, o Dylan segue com rei D5 e agora B4, segundo peão blindado aqui do Cricor. Como assim B4? Aqui é só capturar, capturar e capturar. O que está acontecendo? Mais uma vez o Dylan não faz esse lance e segue aqui com o cavalo D4, o peão está blindado. Se ele tivesse capturado B4, capturado B4, capturado B4, o Cricor poderia seguir com bispo B3 dando cheque e atacando o cavalo na sequência. Ah, mas aí é só continuar defendendo o cavalo. Como? O peão não deixa o rei vir aqui para D6. Ah, mas então pode ir para E5, mas aí teria a torre E1 cheque. Não dá para cobrir aqui o cheque porque peão e cavalo não deixam. E depois de qualquer outro lance, tá caindo aqui o cavalo, né? O bispo e a torre estão atacando. O rei teria aqui para D4, por exemplo, e torre por E6 e a gente teria uma posição vencedora aqui para o Cricor. Então aqui B4, segundo peão blindado do Cricor avança. Cavalo D4 foi jogado e agora C6, o que é isso? Mais um avanço de peão blindado aqui do Cricor, né? Esse peão aqui tá fantástico. Aqui a partida seguiu com A por B4, mas por que, Rafael, esse peão continua blindado? Continua. Aqui se o Dylan tivesse capturado em C6, seguiria com torre C5, cheque, e o rei tem que continuar protegendo o cavalo. Rei D6 encostando aqui na defesa, cavalo C4 seguiria, e aqui se o rei tem um dilema, né? Se ele vier para C7, tá vindo B5 e o cavalo tá cravado e o Cricor ganha a peça. E se viesse para D7, estaria vindo bispo A4, o cavalo tá atacado 2 vezes, o bispo não consegue ajudar e se tentar proteger com a torre, simplesmente cavalo B6 aqui destrói a posição. Então a gente teria uma posição vencedora aqui para o Cricor. Então C6, mais um avanço blindado aqui do Cricor. A partida seguiu com A por B4 e agora C7. Esse peão vai caminhando rumo à glória. Torre C8 e aqui A por B4. Temos bispo F7 agora pelo Dylan. E mais um avanço dos peões blindados aqui do Cricor. B5, olha isso, como assim? Agora o cavalo pode capturar? Aqui o Dylan captura então o cavalo por B5 e aqui bispo B3, o ponto todo é esse, né? O cavalo aqui, ele é desviado da defesa da casa de B3. É claro que o Dylan viu isso, ele preferiu aqui sacrificar o bispo de F7 por 2 peões, né? Essa partida tá demais, bispo B3, cheque, agora rei D4 e bispo por F7. O Cricor captura, tem uma peça a mais, no entanto o Dylan se livrou desses peões blindados, aí acabou a blindagem aí dos peões, torre por C7, a partida seguiu com cavalo B3, cheque, rei E5, agora torre por C7, cavalo por C7, e a gente tem esse final, o Cricor com uma peça a mais, um peão aqui bastante fragilizado. O Cricor segue com o bispo C4 atacando o peão. Notem aqui o bispo e o cavalo fazendo um muro aqui para o rei não entrar, né? O cavalo aqui, o bispo fazendo um muro, o peão atacado e o cavalo segurando. Tem um paredão aqui, essa configuração de bispo e cavalo. A partida seguiu com G5 e agora rei E3 sem pressa. A H5 foi jogado, cavalo C1 e agora F4 com cheque. Rei por D3, finalmente G4 e depois de bispo F7 simplesmente aqui pelo Cricor,
O Dylan abandona aqui a partida, uma belíssima vitória do Cricor no primeiro dia da final, aqui muito próximo de conseguir ser campeão aí do grupo dele do Continental. Se ele for campeão do grupo dele do Continental, dos 8 grupos, ele será um dos 8 que ganharão vagas para a FIDE World Cup, torneio que vale para o circuito aí do Candidatos e Mundial. Demais, demais, que bela partida aqui do Cricor, esses peões blindados, o que foi isso? Que coisa maravilhosa, aquele cavalo G5... aqui em altíssimo nível, o Cricor jogando em nível de elite, aqui, nível de super grande mestre. Fantástica, fantástica atuação. E aqui abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui vai jogar o quê? Depois de bispo F7? G por H3, G por H3, H4. Defendi. Calma. Aqui bispo C4, cavalo E8. Poderia seguir rei C3, dando a casa de D3 aqui para o cavalo. Cavalo G7, cavalo D3, cheque, né? Aqui continua existindo uma parede, o rei não entra. Rei F5, bispo B5 seria uma possibilidade, tentando aqui dar cheque e controlar o cavalo. Rei G5, bispo D7, de qualquer maneira, o cavalo está controlado. Rei F6, aqui rei D4, melhoraria a posição do rei. Rei E7, bispo G4, continua controlando o cavalo. Cavalo E8 e cavalo por F4. E a gente já percebe que a posição vai esmoronando. Uma peça a mais é muita coisa, vai acabar com todos esses peões, vai trocar peça e vai para o final vencedor, né? Já é um final vencedor, ele vai promover dama e vai dar checkmate, né? Então por isso que aqui, depois de bispo F7, o Dylan abandonou aí a partida. E a gente tem essa maravilha aqui, 98% de precisão aqui para o Cricor, 93,2% de precisão para o Dylan, foi mais preciso aí o nosso grande mestre e mereceu a vitória, né? E mereceu a vitória. O Dylan, a gente vê aqui nesse ponto, né? Nesse pontinho aqui do gráfico que ele comete um erro aqui, o Cricor acaba ficando melhor, é o lance F5, pessoal, tá? Então esse lance aqui é o que trouxe problemas. Talvez rei C5 pudesse segurar um pouco mais aqui, controlando o avanço desses peões blindados, né? O problema todo foi esse, né? Jogou F5 e aí começou a vir essa surra de peão blindado e o Dylan não segurou. Então aqui tinha que ter jogado rei C5, ele não iria imaginar, né, que esses peões estavam com colete à prova de balas e tudo mais. Então aqui teria que jogar isso. Aí depois de, por exemplo, H4, aqui poderia seguir um H5, cavalo E4, cheque, bispo toma, peão toma. Aqui uma possível ideia seria seguir com o cavalo rumo a E2 aqui. Cavalo F4, rei E3, cavalo E2, tentando desviar aqui o defensor de B3. E se cair B3, aqui esses peões acabam caindo todos, né? E com essa manobra as pretas conseguiriam até a igualdade. No entanto, F5 aqui é um lance bastante natural, segurando a casa de E4 do cavalo e tal, né? Mas o que o Dylan não contava é que depois de F5 viria essa sequência C5, B4, mas só avanço blindado, C6, 3 avanços seguidos aqui de peão blindado, foi sensacional. E aí o Dylan teve que entregar a peça para acabar com esses peões blindados, né? Uma belíssima partida, vamos torcer aí no parabéns aí, Cricor, vamos torcer aí, tá todo mundo torcendo para você no segundo dia da final, aí para levar aí o torneio continental e participar da FIDE World Cup. Tá bom? É isso, se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro